Aristóteles é amplamente aclamado como um intelecto pioneiro que floresceu de 384 a 322 AC. Ele foi primeiro aluno de Platão, depois, quando Platão se aposentou, deixou a academia fundada por Platão e tornou-se tutor de Alexandre, o Grande, e dos outros dois futuros reis, Ptolomeu e Cassandro. Suas notáveis contribuições abrangem uma infinidade de disciplinas, posicionando-o como um reverenciado progenitor da lógica, biologia, ciência política, zoologia, embriologia, direito natural, método científico, retórica, psicologia, realismo e até mesmo meteorologia. Entre as suas atividades multifacetadas, as profundas percepções de Aristóteles no domínio da comunicação têm um significado duradouro. Em suas obras notáveis, como a Retórica e a Física, Aristóteles explorou extensivamente a arte da persuasão e os princípios subjacentes à comunicação bem-sucedida. Ele destilou suas teorias em três componentes cruciais: logos, ethos e pathos. Esses elementos abrangem lógica, credibilidade e emoção, respectivamente. Segundo Aristóteles, a comunicação eficaz requer uma integração harmoniosa destes três modos de persuasão. Além disso, Aristóteles apresentou um modelo de comunicação que oferece informações valiosas sobre o próprio processo de comunicação. É por isso que neste vídeo apresentamos 5 maneiras práticas de se comunicar de forma eficaz, inspirando-se na filosofia atemporal de Aristóteles. 1. Use argumentos lógicos. Aristóteles diz: aqueles que sabem, fazem. Quem entende, ensina. Uma das primeiras coisas a considerar quando você deseja se comunicar de forma convincente é ter certeza de que está sendo lógico. Qualquer um pode fazer um discurso e dar a sua opinião às pessoas, mas nem todos conseguem ser convincentes. Nem todo mundo pode ensinar. Só quem sabe ser lógico consegue. Isto se relaciona com a primeira condição de Aristóteles para uma boa comunicação, chamada o logos. Isso é frequentemente traduzido como a razão ou o argumento. Envolve questões como: o orador usa fatos e informações confiáveis? Seus argumentos fazem sentido? Existem contra-argumentos óbvios? Aristóteles acreditava que o uso eficaz do logos envolvia estruturar argumentos de maneira clara e lógica, evitando falácias ou erros de raciocínio e apresentando evidências que fossem relevantes e convincentes para o público. Envolve apelar ao senso de razão do público, em vez de às suas emoções, para persuadi-lo da verdade ou validade de uma posição específica. Por exemplo, se estiver a tentar convencer alguém a apoiar um determinado candidato político, poderá utilizar logótipos apresentando factos e estatísticas que demonstrem a eficácia do candidato, em vez de confiar apenas em apelos emocionais ou anedotas pessoais. Da mesma forma, se você estivesse fazendo uma proposta comercial, poderia usar logotipos apresentando um argumento bem pesquisado e fundamentado para a sua proposta, em vez de simplesmente fazer apelos emocionais ou confiar na intuição. Usar logotipos em conversas é importante porque permite apresentar um argumento lógico bem fundamentado e completo, com maior probabilidade de persuadir outras pessoas. Ao usar apelos lógicos, você pode ajudar seu público a compreender seu ponto de vista e ver a base racional de seus argumentos. Ao usar logotipos em uma conversa, você pode ajudar seu público a ver os fatos e as evidências que sustentam sua posição. Isto pode ser especialmente importante em situações em que as emoções estão intensas ou onde há desacordo ou conflito. Ao apresentar um argumento claro desta forma, você pode ajudar a acalmar as tensões e levar a conversa a um resultado mais produtivo e colaborativo. Não há espaço para interpretações ou erros emocionais na lógica. Por fim, outro efeito do uso de logotipos em conversas é que ele pode ajudá-lo a construir credibilidade e a se estabelecer como uma autoridade no assunto. Ao demonstrar seu conhecimento do assunto e sua capacidade de raciocinar logicamente, você pode construir confiança e respeito com seu público. Isto pode ser especialmente importante em ambientes profissionais, onde a sua capacidade de comunicar eficazmente pode ter um impacto significativo no seu sucesso na sua carreira. Resumindo, usar logotipos em conversas é uma forma eficaz de comunicar suas ideias e persuadir outras pessoas. Ao apresentar um argumento claro e lógico baseado em evidências e raciocínios, você pode construir credibilidade, neutralizar tensões e avançar em direção a resultados mais produtivos. 2. Estabeleça credibilidade nas palavras de Aristóteles ou não tente ser diferente. Apenas seja bom. Ser bom já é bastante diferente.
Com base na noção de citar fontes ou provas, o próximo passo importante é parecer confiável para o seu público. Ser lógico e credível quase andam de mãos dadas, e quase nenhuma pessoa é considerada lógica se não for credível. Não importa o quão lógico você seja, nenhum público o levará a sério se considerar que você não é confiável ou tiver dúvidas sobre sua competência. Aristóteles chamou esse aspecto da comunicação de oetos, o que significa apelo ético. Isto diz respeito à parte da comunicação do falante, ou quem está falando e confiamos nele. Você tem que apresentar seu próprio personagem de uma forma que faça as pessoas confiarem em você, ou, melhor dizendo, de uma forma que estabeleça credibilidade. O ethos difere do logos no sentido de que todo o seu caráter e quem você é importam, não apenas o argumento que você pretende apresentar. O que as pessoas pensam de você em geral, se você é considerado confiável como pessoa, tudo isso importa em termos de credibilidade. Alguns pensam que a melhor maneira de cativar o público é surpreendê-lo, ser diferente, exagerado, chocante, mas nem sempre esse é o tipo de pessoa em quem se pode confiar. A melhor maneira de parecer confiável é comunicar-se bem e fazê-lo de forma consistente. A credibilidade é medida pelo seu público, eles acreditam em você e por quê? Por que não? Portanto, para parecer confiável, você precisa conquistar a confiança daqueles que deseja alcançar. Como? Existem vários aspectos nos quais focar. Combine seu público, seja profissional e seja lógico. Combinar o seu público, que é uma das melhores maneiras de estabelecer o ethos entre você e o público, significa ter certeza de que você está sintonizado com ele. Se você usar uma linguagem muito complexa, muito simples, muito formal ou muito informal para o seu público, eles poderão ter a sensação de que você não está preparado e talvez até mesmo fora do seu alcance. Uma conexão com o público é fundamental para fazê-los pensar que você é confiável no que lhes diz. Mas, por outro lado, é importante permanecer profissional, não importa o que aconteça. Se você se permitir ficar com raiva ou confuso, seus argumentos parecerão incertos e caóticos. Você tem que manter o foco no seu objetivo e não se deixar levar por pequenas preocupações ou objeções. Um orador que fica emocionado após um insulto de um membro do público, por exemplo, geralmente não é visto como muito confiável. Em vez disso, as pessoas presumirão que essa pessoa tende a perder a calma e a perder de vista o que está tentando alcançar. Alguém que não consegue manter a calma em todas as situações relacionadas ao seu argumento é alguém em quem não se pode confiar para comunicar bem esse argumento. E finalmente, mas sem dúvida o mais importante, seja lógico. Se não houver falhas na sua lógica, não há razão para desconfiar de você. É claro que isso é difícil, pode sempre haver uma parte do contexto que você esqueceu ou uma falha no seu raciocínio que você ignorou. Mas assim que isso vem à tona, é a maneira como você lida com isso que estabelece sua credibilidade. Reconheça seus erros, seja aberto sobre eles e diga ao seu público como você planeja melhorar. Se você jogar os erros do passado para debaixo do tapete proverbial, eles podem surgir no futuro e tirar imediatamente toda e qualquer credibilidade que você construiu ao longo do tempo. Erros, mesmo na lógica, são aceitáveis, desde que você os reconheça. O público confia acima de tudo em um orador honesto. 3. Use apelos emocionais. Aristóteles considerava que o educar a mente sem educar o coração não é educação alguma. Conectar-se com um público pode ser bastante desafiador, especialmente se for um grupo do qual você se sente distante na vida real. Portanto, uma necessidade absoluta na hora de se comunicar é conhecê-los bem. Você precisa saber com que tipo de pessoa falará e o que isso diz sobre seus interesses, necessidades, valores e assim por diante. Quando você consegue vincular tudo o que está falando a um deles, você tornará seu tópico relevante para eles, e qualquer pessoa ouvirá o que parece relevante. Aristóteles chamou esse aspecto da comunicação de patos. Patos representa os apelos emocionais que você usa para chamar a atenção do seu público. Fazer as pessoas sentirem certas emoções as ajuda a continuar ouvindo, mas é o conteúdo e o significado das palavras que você usa que faz com que as pessoas comecem a se importar com o que você tem a dizer. Não é de admirar que o patos seja muitas vezes um substituto da emoção. Ou, ainda mais direto, no grego tradicional se traduz como o sofrimento e a experiência.
Isso diz respeito principalmente à parte do público ou da comunicação. Como você os atrairá? Apelo emocional significa que você faz seu público sentir. Quando você realmente faz com que eles experimentem emoções, você fará com que eles se importem. E um público que se preocupa é um público que realmente escuta. Um dos maiores erros que oradores promissores cometem é pensar que podem escrever um discurso e apresentá-lo a públicos diferentes. Isso não funciona. Seu discurso deve ter versões diferentes dependendo do tipo de público ao qual você o apresentará. Quando você fala sobre experiências de alunos com idosos, eles serão bem menos receptivos do que alunos ou pais de alunos. Portanto, quando você precisar falar com pessoas idosas sobre as experiências dos alunos, certifique-se de conectá-las especificamente a eles. Compare-o com as suas experiências como idosos, por exemplo, sendo dependente do transporte público, ou compare-o com a forma como devem ter sido os seus tempos de estudante. Certifique-se de fazê-los sentir emoção. As emoções não podem ser trazidas à tona sob comando. Muitos oradores parecem pensar que simplesmente afirmar que algo é digno de raiva, indignação, tristeza, pesar, e assim por diante, e é suficiente para fazer o seu público concordar. Mas alguém realmente precisa vivenciar a emoção para concordar. O truque é, portanto, dar ao público algo que realmente o faça sentir. Nenhuma emoção precisa ser nomeada, e em vez disso, uma história deve ser contada, uma comparação deve ser feita ou um caso da vida real deve ser levado à atenção do ouvinte. Dizer houve um furacão num determinado país não evoca emoção, mas contar às pessoas sobre uma criança específica que perdeu os pais devido ao furacão, sim. As pessoas precisam ser apresentadas a uma janela através da qual possam entrar na história que você está contando, elas precisam ser atraídas por meio de uma linguagem vívida e de uma imaginação acessível. O tipo de emoção a transmitir ao seu público, entretanto, é complicado. Você pode fazer com que todos se sintam desanimados com uma história triste, fazê-los sentirem-se confiantes com um discurso motivador cheio de anedotas pessoais, fazê-los sentir raiva durante uma conversa sobre injustiça, etc. As emoções que você faz as pessoas sentirem determinam como elas interpretam o que você tem a dizer e o que desejam fazer com essa informação depois que você terminar de falar. Quando você deseja que as pessoas tomem uma atitude e ajam como resultado de seu discurso, provavelmente não é a melhor ideia fazê-las se sentirem deprimidas, mas quando você deseja iniciar uma conversa séria, é inútil usar o humor e fazer as pessoas se sentirem felizes e alegres. A chave para o patos é ter certeza de dizer o que tem a dizer de uma forma que faça as pessoas sentirem as emoções que você deseja que elas sintam. Assim que você deixar seu público emocionado, ele começará a se preocupar com o que você tem a dizer. 4. Use uma linguagem clara e concisa segundo Aristóteles ou para escrever bem, expresse-se como as pessoas comuns, mas pense como um homem sábio. Aristóteles enfatizou a importância de examinar o estilo em que você fala. Alguns acadêmicos parecem pensar que, para mostrarem os seus conhecimentos, devem utilizar uma linguagem incrivelmente densa e difícil. Palavras grandes, frases longas e explicações elaboradas. Sempre que alguém escreve algo dessa forma, sente-se competente e inteligente. E embora usar uma linguagem difícil seja, obviamente, um sinal de inteligência, na verdade é também uma das piores coisas a fazer quando se tenta transmitir uma mensagem a um público. Isso os aliena. Você não quer que seu público se sinta burro e menos do que você, na melhor das hipóteses, isso fará com que eles se sintam desconfortáveis, e na pior das hipóteses, fará com que fiquem ressentidos com você. Você pode querer ter certeza de ter sucesso no aspecto lógico, por exemplo, mas argumentos longos e difíceis com muitas premissas podem perder seu público de qualquer maneira. Não importa se você está sendo lógico se o seu público não estiver ouvindo. Ou você pode querer ter certeza de que seu público sente, mas mesmo os palestrantes mais bem-intencionados podem confundir ou até mesmo enganar seu público usando termo dramático após termo dramático, evocando emoção após emoção até que seu discurso se torne impossível de acompanhar com clareza. Um bom comunicador sabe traduzir as teorias ou planos mais intrincados que conhece em palavras que qualquer outro poderia compreender. Priorizar a clareza em vez da extravagância é, na verdade, uma das habilidades mais difíceis de possuir. É essencial garantir que o seu público entenda a sua mensagem para evitar confusão e desinteresse.
Portanto, embora seu discurso deva ser envolvente, também deve ser claro e conciso. É verdade que permitir que a sua criatividade corra livremente acarreta um risco, tal como resumir o seu discurso em termos mais simples. A chave é encontrar o equilíbrio certo entre o uso de expressões mais complexas e a afirmação clara das coisas. Ao atingir esse equilíbrio, você pode prender a atenção do seu público e, ao mesmo tempo, garantir que ele entenda a sua mensagem. Aristóteles tem vários termos para múltiplas maneiras de falar. Expressões padrão, ou termos simples, ele chama de eucoria onamata. Expressões mais criativas são chamadas de glota. Expressões recentemente cunhadas, em vez de outras mais conhecidas, são chamadas opepoiemena e expressões compostas tadipla. A primeira é uma forma de falar claramente, enquanto as três últimas são formas de interagir com o público. A ideia é equilibrar o primeiro com os três últimos, quando apropriado. Por exemplo, falar sobre uma morte pode ser feito de forma criativa, a fim de evocar emoção e simpatia. Você pode dizer não está mais conosco em outras palavras usando o glota, ou conheceu seu criador usando o pepoiemena, ou inventar algo totalmente diferente usando o tadipla. O eufemismo que você escolheria para descrever uma morte depende da emoção que você está tentando evocar, mas todos eles têm mais impacto do que simplesmente dizer ele morreu. No entanto, ao falar sobre algo mais complicado ou desconhecido, é importante priorizar a clareza sobre qualquer outra coisa. Ao falar sobre física, por exemplo, torna-se importante não usar termos difíceis com os quais o seu público não esteja familiarizado, mas sim explicar todos os termos da maneira mais simples possível. Para que o público não perca o controle do seu discurso, é necessário um discurso claro, em sua maioria, intercambiado com expressões idiomáticas, eufemismos ou outras expressões criativas ocasionais. Aristóteles enfatiza que, embora seja importante manter o interesse do seu público, você também deve ser claro e conciso o suficiente para que eles acompanhem seu discurso sem confusão, frustração ou dificuldade. Não importa o quanto você tente fazer com que seu público ouça, se eles não o compreenderem, simplesmente não se importarão com o que você tem a dizer. 5. Prática de comunicação. Aristóteles sugere que para as coisas que temos que aprender antes de podermos fazê-las, aprendemos fazendo-as. Um bom orador sobe ao palco sabendo o que está prestes a dizer e como deseja dizê-lo. Só há uma maneira de chegar a esse ponto, praticando. Praticar não significa apenas, neste caso, ficar diante de um espelho e recitar, ou memorizar falas. Significa expor-se e refletir sobre cada vez que você se comunicou com um público. O que deu certo, o que deu errado? Quais pontos fortes você tem e como poderia melhorar na próxima vez? Você não pode esperar nas sombras e ter a primeira vez que pisar na luz ser perfeita, e em vez disso, você deve entrar na luz repetidas vezes até se tornar grande. Nem todos os seus argumentos serão sempre válidos e sólidos, nem todas as suas tentativas invocarão as emoções certas e nem todos o considerarão confiável. Em vez disso, você se desenvolve e treina para fazer essas coisas tentando. A maneira mais clara de fazer isso é examinar o processo de comunicação. Aristóteles organizou esse processo da seguinte forma: vá a um orador, que produz um discurso, que atinge um determinado público, e eventualmente produz um efeito. Resumindo, orador, discurso, audiência, efeito. Você é o orador. Você produz o discurso. Ao falar, você deve ter em mente o tipo de público que tem em mente o efeito que deseja alcançar com seu discurso. Ao refletir sobre tentativas de comunicação anteriores, você pode refletir sobre qualquer um desses 4 aspectos do processo. Por exemplo, vejamos alguém que tentou convencer a sua escola a votar nele como presidente da escola. Para o fazer, prometeram comida saudável nas cafetarias e casas de banho mais limpas. Então, eles recebem poucos votos e não se tornam presidentes da escola. Eles agora têm que considerar todos os aspectos do processo de comunicação, a fim de mudar a sua estratégia para a próxima vez. Assim, não obtiveram o efeito desejado e que todos votassem neles. Como eles deveriam mudar isso? Primeiro, vamos examinar o orador. Eles eram considerados confiáveis ou todos ainda se lembram daquela vez em que culparam outra pessoa por jogar uma bola de futebol pela janela do laboratório de ciências? Nesse caso,
eles terão que fazer as pazes para parecerem mais convincentes. Depois, o discurso, e foi lógico. Noivando? Compreensível. Terceiro, o público. Talvez o palestrante não soubesse muito sobre seus colegas e não percebesse que eles não se importam com comida saudável no refeitório e, em vez disso, preferisse intervalos mais longos. Se você quiser convencer um público a reagir de uma determinada maneira, neste exemplo votando, você também terá que implementar os interesses dele, ou pelo menos encontrar uma maneira de fazer com que ele se importe com o que você está tentando dizer. Claramente, o aluno em questão não examinou seu público o suficiente para saber o que o faria se importar, eles deveriam ter se concentrado no intervalo também. Por último, o efeito. Se tudo mais falhar, também pode ser útil examinar o efeito que você deseja alcançar e ver se você poderia se contentar com outro efeito. Talvez esse aluno pudesse baixar a fasquia e não se candidatar a presidente estudantil, mas deveria tentar obter assinaturas para uma petição para incluir mais alimentos saudáveis no refeitório. Não importa o quão preparado você pense que está, ao se comunicar você sempre perceberá coisas novas em retrospectiva. É por isso que é importante continuar praticando e refletindo. Faça o seu melhor para realmente encontrar mais oportunidades de tentar se comunicar com outras pessoas e examinar como isso funciona. Quem pratica mais cresce mais rápido. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa playlist completa de Destrave Mental e, para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.